Grande abraço, amigo ligado aqui no site Sport MS, no Facebook da Rádio Sport MS. Estamos começando mais um Sport MS Debate. E nesta segunda-feira, pós-vitória, o Brasil empatou agora há pouco, feminino, né? Mas o Brasil, o masculino, ganhou, isso que importa, ganhou 2-0 da Venezuela. Mas, será que política e futebol dá certo ou não? E por isso a gente vai debater esse assunto hoje, nessa segunda-feira, fria na capital sul-mato-grossense. Bom, apresentar os nossos convidados de hoje aqui. Primeiro, vou começar com o meu comentarista, Odair Martimiano. Alô, Odair, tudo bem, Odair? Grande Severo, graças a Deus. Estamos aqui para debater um pouquinho mais do futebol hoje, nacional, né? Não só do nosso estado, do nosso querido estado, mas a nível nacional também. Vamos trazer também no nacional e também local também, porque afinal de contas, política rola nos 5 mil e poucos, mais de 5.700 municípios, né, Odair? A política tá ou não tá emblemático na vida da gente, Odair? Não, tá em todos os setores, né? Em todos, sem exceção, inclusive no esporte profissional, né? No caso do futebol. E essa camisa aí, é uma camisa parecendo do time do Náutico? Ah, não é Náutico, não? Ah, não, eu vi o N, eu pensei que era o Náutico. O Nobres. É o Nobres Futebol Clube? Não, ainda não. Ainda não. É um time nobre, mas não é o Nobres. Muito bem. É o nosso glorioso Novo Operário Futebol Clube. E o outro convidado nosso, a partir de agora, vou apresentar para você, amigo internauta, é o nosso querido Hugo Carneiro, londrinense, o homem esteve conosco aqui na Rádio Sport mesmo também, mas agora o Hugo Carneiro também está lá na Rádio Jabé, quero agradecer já também a liberação dele para comentar conosco. Por que o Hugo Carneiro está conosco aqui? Não é porque ele manja de futebol, não, é porque ele manja de política. O Hugo, tudo bem, Hugo? Prazer falar com você novamente. Tudo bem, Severo, Odair, nossos convidados daqui a pouco chegam também aí. É um prazer sempre estar aqui no Sport MS. Chamou, a gente está junto. Prazer mesmo. A camisa do Odair, se for levar para o inglês, é No UFC, quer dizer, não gosta de futebol clube. E essa camisa sua, qual que é? Não dá para ver direito, Hugo. Essa aqui é do Velo Clube, lá de Rio Claro. Puxa, grande. Eu tive o prazer de transmitir um jogo pela Rádio Boa Nova de Guarulhos, lá em Rio Claro. Poxa, legal, hein? Legal, bonita. O Velo é um time simpático, gosto muito. Além de todos os nossos comentários, daqui a pouquinho vou ter a presença também do Ricardo Paredes, também, do nosso querido Chaveirinho, né, o Nelson Barros, o Chaveirinho também, para falar um pouquinho. Mas você, eu tenho certeza que você, entre nós, com certeza você é o cara que mais manja. Afinal de contas, você você fez quantas campanhas eleitorais? Você é ligado aí à política, né, Hugo? Cara, acho que 9 campanhas. 9 campanhas? Tudo trabalhando... Tô ganhando de 6-3. Verdade. Puxa, olha, não é fácil, não. Tudo isso em candidatos para governo, vereadores, qual foi? Majoritários, qual que foi? Prefeitura no interior e governo do estado. Certo. Trabalhou em todas as campanhas. Então, você é um cara que vai nos ajudar a entender realmente e saber os bastidores, né? Afinal de contas, quando você está na campanha, os caras falam que o esporte é importante, né? Falam, nós precisamos ter um olhar específico para o futebol, ter um olhar específico para o esporte. Queria que você desse um apanhado para nós sobre esse assunto aí, que a gente está querendo debater hoje aqui, e depois para a gente falar sobre essa questão, né? A seleção brasileira deveria jogar, não jogar, Copa América, não, a política entrou no meio. Primeiro, que você explicasse para a gente, quando dessas campanhas que você esteve, alguém chegou e falou, não, nós precisamos colocar o esporte como uma bandeira, ou o esporte fica por segundo, fica renegado a segundo plano. Na campanha eles resolvem todos os problemas do mundo, né, Severo? Na campanha é tudo bonito, todos os bairros são asfaltados, tem esgoto, tem isso aqui, aquilo ali, esse prefeito tá fazendo isso, eu vou fazer isso. E na prática não é bem o que a gente vê, né? Sem citar nomes, é claro, mas assim, a gente vê na campanha eles resolvendo o problema de tudo. E o futebol, assim como o esporte no modo geral, ele é usado como plataforma de campanha, mas a gente percebe, vai passando ano, entra ano, a gente percebe que não é da maneira como a gente queria que acontecesse, né? Que o esporte tem uma maneira as duas têm uma maneira de trabalhar juntos, e quando trabalham juntos no nosso estado, a gente percebe que tem alguma coisa assim que não é tão claro, a gente não sabe, um ou outro só que a gente sabe que tem aquele valor X ali, que ele é dito, né, pelos governantes, pelos clubes, outros a gente não sabe como é que funciona esse apoio, na verdade, né? Correto.
E, Odair, o que você acha daí? Você acha que, de repente, o esporte também precisa da política, ou a política não precisa do esporte, ou usam só o esporte para a famosa plataforma aí? Severo, eu tenho uma opinião formada há muito tempo que o dinheiro público tem que ser investido muito no esporte. Não é pouco, não. Muito. Mas no esporte de base, no esporte amador, no esporte do colégio, né? No esporte regional ali, Olímpico. olímpico, até no Paralímpico, né? Da região, fazer campeonatos entre vilas, bairros, né? Colégios, colocar colégios não só no futebol de salão, futebol de campo é mais complicado, mas futebol de salão, basquete, handball, colocar todos mobilidade, todos os, os níveis, Modalidades. né? Modalidades, não só naquele período, mas o ano todo. Isso eu sou a favor do investimento público, tanto a esfera municipal, a estadual e até a federal. Agora, para o futebol profissional, o profissional já diz, profissional, tem que caminhar pelas próprias pernas. Apesar que o governo, direto ou indiretamente, não colocando dinheiro, já ajuda, né? Os estádios hoje, se você for colocar a nível Brasil, acho que os clubes têm, sei lá, 10% dos clubes só que tem estádio. O resto todos são estádios municipais ou estaduais. O senador Romário, ele teve uma fala bacana essa semana passada, que ele cobra, e ele fala que os clubes brasileiros reclamam de ajuda, mas eles são muito ajudados. E o que eles deram em troca? Mais dívidas, mais problemas, entendeu? Então, quanto mais o Estado ser paternalista, mais os clubes vão trazer problemas para os pais, né? Entendeu? Então, acho que assim, está na hora de começar a cobrar dos clubes as contrapartidas, né? Você pega, né, Hugo, por exemplo, as dívidas dos clubes, Corinthians, o próprio Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, o Cruzeiro. Se é uma indústria que tem essa dívida, automaticamente já tinha decretado falência, né? Já não estaria caminhando. E ali não, o governo vem com Profut, o governo vem com loteria, vem com isso, vem com aquilo, para os times continuarem. Nesse quesito, eu sou radicalmente contra o dinheiro público no futebol profissional. A Team Mania é uma forma, eu acho legal, maravilhosa, só que eu acho que o investimento dela é muito pequeno. Se você for ver lá as parcelas que elas ajudam os clubes, tem até dinheiro para o movimento olímpico e paralímpico, né? Eu acho que devia ser maior ainda o investimento para essa modalidade. Verdade. Inclusive, por falar em paralímpico, né, o pessoal tá tendo uma seletiva essa semana lá em São Paulo, tem dos 63 vagas do paralímpico que vão para Olimpíadas, hoje, né, até ontem, na realidade, que eu tinha visto a matéria, né, 13 já tinha conquistado vaga, e desses 13, 8 são envolvidos com a loteria esportiva. São atletas que a Caixa Econômica que acaba dando aí o suporte financeiro para os atletas. Isso deveria ser até uma regra, né? Todos os atletas que vão para Olimpíadas deveriam ter aí um suporte financeiro legal, né? Porque eles não vão. Porque o atleta não vai lá, vamos colocar o jogador profissional. Ele não vai lá representando o Corinthians, o Flamengo, o Liverpool, ele vai lá representando o Brasil. Né? Representando o Brasil, é lógico que ele teria que ter um investimento público para custear, né? Eu falei do futebol, mas isso vale para as outras modalidades, porque o futebol já consegue caminhar com as próprias pernas. Mas o futebol feminino mesmo, a gente sabe a dificuldade. O vôlei, a gente sabe a dificuldade. Agora, você imagina lá para as meninas do handball, para os garotos do handball, que isso é quase que impossível. Se não for um patrocínio bem forte, é difícil para eles também. Aí você vê, sempre quando a gente vai citar um exemplo, no caso do futebol feminino, a gente pega sempre o melhor exemplo ou o pior, né? Sim. No caso do exemplo brasileiro, eles citam o Corinthians, né? Que as meninas têm o Alfredo Schuring lá, a famosa Fazendinha, ela manda os jogos lá, né? E aí a base, alguns jogos também mandam lá. Então, assim, tem uma estrutura legal para o futebol feminino, que é a Fazendinha jogar. O Corinthians, mas se a gente for pegar 100% do Brasil, que é um país continente, o Corinthians é uma exceção. Onde
O Corinthians hoje você pode ter o exemplo do futebol profissional feminino. Né? Do 880, né? Do 880. Verdade. A gente não masculino... pode estar numa várzea e o futebol profissional. Mas lembrar disso, não, Esquece, né? Esquece, pula essa parte. O Hugo tá sem graça hoje, hein? Corta o microfone dele, você vê. Mas o futebol profissional do Corinthians é uma exceção dentro de toda o contexto, né, brasileiro. A própria seleção brasileira, às vezes, para você montar ela, não é fácil. É complicado. Tanto é que a gente sabe que tem grandes jogadoras, todo ano revela, mas a nossa seleção está uma seleção um quanto já velha, né? Tá passando da hora de ter uma reformulação meio que drástica ali, porque daqui a pouco, Marta, Formiga, aquela menina que jogou aqui no MSAD, a número 7, a Ferroviária. Cristiane, essas logo vão estar parando. E aí, quem que vai ser a nova Marta, a nova Cristiane, a nova Formiga? Mas isso passa pelo tema do nosso programa de hoje, é a política no conjunto do futebol, porque o Campeonato Brasileiro Feminino esse ano é espetacular, ótimo nível, ótimos jogos, você vê o Palmeiras ali fazendo sombra para Santos, Ferroviária, a Ferroviária está se recuperando agora, que é um time tradicional, o Avaí está ali, não classifica, e é um time tradicional no feminino, o São Paulo subindo de produção também, entrando ali, e a dupla Grenal, né? Então o campeonato está se nivelando, e aí eu acho que passa muito por isso, dessa importância, dessa ajuda política para o futebol feminino. E aí a questão também de ter aí a Série B e a Série C também agora, né? E depois vai ter a Série D também, como ano masculino, com certeza também vai dar um pulo maior também, né? Eu estou com medo dessa Série C, nós vamos cair para lá. Não, já estamos já. Ano que vem já estamos lá, né? Ano que vem já estamos na Série C já, não tem jeito. Vou colocar na roda aqui. Vai, pode falar, Alex. Não, apesar de nós estamos na Série C, vamos bater palma lá pro Nando, né? Que comanda essa garotada, e pro Félix, que dá a cara a tapa, né? A gente sabe que o time joga com o nome do Chapadão, mas as meninas aqui de Campo Grande, mas os dois ali que se juntaram para poder dar essa qualidade, e as meninas não estão fazendo feio. Né? É lógico que é muito difícil você enfrentar os grandes centros, mas os jogos, enquanto tem fôlego, as meninas estão batendo de frente, só que depois acaba o fôlego rapidão. É como o futebol feminino, é como todas as outras modalidades esportivas do nosso estado, que se não tiver um intercâmbio maior, se não tiver muito mais jogos para jogar, não jeito, nós estamos ficando, a gente fica muito afastado dos grandes centros, e se nós não tivermos realmente competição longas, até isso acontece até na categoria de base, né? De nível também, né? Tem um intercâmbio maior, enquanto não tiver isso, realmente, infelizmente, a gente... E aí entra o poder público que poderia, aí a política poderia entrar, a questão também de aumentar o valor do fundo de investimento esportivo também, mas e fazer um trabalho mais sério também, politicamente também, correto? Vamos colocar... pode falar. Esse intercâmbio que você fala, pega um exemplo da Seleção Brasileira de Futebol. Faz quanto tempo que a gente não faz amistosos com times da Europa? Sim. Aí chega na hora da competição oficial, vai lá jogar com eles. Eles estão jogando o tempo todo lá dentro entre eles, competição de nível alto. Tem Copa América todo mês lá, né? E aí o Brasil, a seleção da Argentina, que tá mais ou menos, a gente pega um time menor. Aí quando vai jogar a Copa do Mundo, é sempre eliminado por europeus. Passa por isso também. Verdade. Coloca na roda aqui o nosso querido... Coloca na roda aí. Coloca na roda aqui o nosso querido Ricardo, parece que tá doidinho para falar. Alô, seu Ricardo, tudo bem, seu Ricardinho? Alô, Severo, é sempre um prazer estar ao lado dessas feras aí, né? Ainda bem que o comercial é a maioria aqui, né? O comercial é a maioria aqui, né? Porque o Odaí é preto e branco, mas o restante é vermelho e branco, né? Vermelho e branco. O sangue vermelho corre nas veias, né, Ricardinho? Com certeza, né, Severinho? É sempre um prazer conversar com os amigos aí. Estou acompanhando a discussão com relação ao futebol feminino, né? Eu acho que, com relação à política do esporte, né? Isso, eu acho que em nível nacional nem tanto deve influenciar a política, né? Mas aqui no nosso futebol precisamos de força política para tentar fazer o nosso esporte, não só o futebol
dos homens, né? Mas também o esporte, de maneira geral, acho que aqui a política tem que influenciar, mas influenciar de uma forma positiva, tem que participar, sim, para tentar erguer o nosso esporte de uma forma geral, não só o futebol. Acho que o esporte, de uma forma geral, acho que a política tem que se envolver aqui na nossa realidade aqui. Em nível nacional já é diferente. Só para dizer aqui que o convidado também hoje, o Nelson Barro, famoso Chaveirinho, está com problema para entrar, porque ele esqueceu a senha do Face. Aí é complicado, né? Ele não sabe a senha do Face dele. Pô, aí é sacanagem. Agora, Odair, o Hugo, Ricardo. Fala. Não, só, o Ricardo, pode atender, é 011, né? Pode atender. 011. É 011. Ainda bem que a Juninha está aqui, correu aqui para ajudar a parar aqui, de tocar esse troço aqui. hein? Me ajuda aí, Odair. Hugo Carneiro, Odair Martimiano e Ricardo Paredes. Agora, me explicar, como é que funciona, então, essa questão dessa política que existe no futebol do bairro amador? Uma premiação aí, né, alta, com político, todos os campeonatos com político por trás. Não é um campeonato de categoria de base também, não ajuda também as garotadas desses próprios bairros também. Como é que funciona essa situação? Bom, eu, particularmente, eu acho que isso foi um dos motivos que está ajudando a acabar com o futebol profissional, né? Por quê? Esses alto investimento que está tendo no campeonato dos bairros, essa premiação, faz com que os times estão se cada dia mais gastando dinheiro, investindo ali, e não estão pegando aquela garotada do bairro, aquele time de amigos, como era, acho que, no nosso tempo, né? Tirando o time lá do Chapurá, que era uma seleção amadora, o nosso time era tudo um time de amigos. Você tinha lá 8, 9, 10 amigos, faziam um time e ia disputar um campeonato. Hoje não. Com essa rentabilidade que está dando os campeonatos, os times estão investindo. Tem time que está pagando até mais do que o próprio time profissional. Culpa do profissional, que também se envolveu com dívidas. Sem dúvida. E perdeu a credibilidade também. Passa nisso, né, Odair? Tem, claro. Não estou aqui tirando a culpa deles, não. Mas esse dinheiro, né, vamos colocar patrocínio dos vereadores, porque cada vereador adotou um campeonato, né, de bairro. É uma forma dele ajudar, mas eu acho que poderia ajudar de uma outra maneira. Com a forma de fomentar o esporte nos bairros, né? É uma desculpa bonita. Mas, assim, quando você vai falar em patrocinar um clube local, vamos pegar a dupla Comerário, a gente não tem a certeza de quanto que é a dívida do Operário, do Comercial, no total. A gente não sabe o que está rolando. Então, como é que você vai colocar um dinheiro seu ou da iniciativa pública? Como é que você vai colocar que você não sabe o valor, a dívida, se tem processo, se não tem processo? Passa por isso também, é complicado. Acho que os clubes se organizam, tem que se organizar e tem que sofrer o problema de não ter se organizado durante esses últimos 10 anos. Porque é por isso que eles passam hoje em dia. Aí hoje pode até ter um cara sério no comando, mas os 10 anos passados de má gestão vão fazer eles serem punidos hoje. Aí passa também, né, Hugo Carneiro, Odair, Severo, né, a credibilidade dos nossos dirigentes, né, dirigentes do futebol profissional, né? Eu acho que por que o futebol amador consegue os apoios, né? E o futebol profissional do nosso estado não. Comercial e Operário estão penando aí, né? Então, acho que passa um pouquinho também pela credibilidade dos nossos dirigentes aí, né? E aí é mais fácil também você ter uma prestação de contas do dinheiro do time do bairro, né, o Ricardo? E o investimento é menor. Você acha que existe essa prestação de contas, vereador? Isso. Eu acho que existe. Eu ia chamar fundo perdido, mas eu acho que existe. Existe, né? Até por conta tem a premiação que é paga no final, né? Normalmente é o padrinho que compra a taça, o troféu, medalha, essas coisas. Certo. Mas tem que ter, né, Severo? Tanto no amador, né, no futebol amador, como também no profissional, tem que ter uma prestação de contas, né? Mas a gente sente que o futebol profissional nosso carece de um pouquinho mais de apoio, de incentivo, né? Eu acho que os dirigentes estão aí, né? Acho que eles têm que
que abrir o olho, né? Por que será que o futebol amador movimenta tanta gente, por que tanto jogador que atua no profissional opta também por atuar no futebol amador, né? Então, tem toda uma discussão a esse respeito aí, e os times profissionais do nosso estado têm que abrir a mente, né? O olho, a mente para toda essa situação que acontece com relação ao futebol amador aqui do nosso estado, né, Severo? Uma coisa importante, né, a gente sabe, do amador, ele tem um cronograma praticamente o ano todo, né? É lógico que agora na pandemia nós estamos... o mundo está passando por uma dificuldade, mas você sabe que você vai ter 12 meses de competição. Então, no futebol profissional, eu acho que não tem tanta força também. Você vai lá buscar um patrocínio. Não, eu queria que a banda patrocinasse o meu time. Ah, tá, mas não, por 3 meses. Aí depois dos 9 meses seguintes, né? Eu acho que se fosse pelo menos uns 6 meses para estar ali na camisa, olha, vai estar visível durante 6 meses, eu acho que seria até mais fácil para os clubes profissionais conseguir esse patrocínio sem ser o privado, sem ser por algum político, né? De uma empresa mesmo, de uma indústria, quem sabe. E a gente acompanha o futebol, né? Não só o futebol profissional, como também o futebol amador, né? A gente sabe que tem equipes que disputam o futebol amador aqui em Campo Grande, são equipes, entre aspas, profissionais, né? Não disputam apenas um campeonato, elas disputam vários campeonatos, até mesmo ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Posso dar um exemplo aí? Ele sai de um campeonato, joga no outro, também muda a tabela do para jogar o outro lá, né? Posso dar um exemplo aqui, né, de uma equipe que está em evidência hoje, né, que é a equipe do Valmaria, né? O Valmaria disputa vários campeonatos amadores aqui em Campo Grande e também disputa o futsal, né? Dá uma brechinha, a rapaziada disputa o futsal também. É só um exemplo, mas tem mais equipes aí também que participam dessas competições. E que o Odair falou a verdade, é o ano inteiro, né? O ano inteiro a rapaziada, queira ou não, recebe uma graninha aí por final de semana que disputa as competições, né? Até, aí, né, Rico, nós comentamos no Regional Esporte lá atrás que esse time do Valmaria, qualquer time que ia disputar a segunda divisão, poderia contratar o time do Valmaria e colocar em campo, que daria, se ia subir ou não, mas daria o nível seria de time para se classificar. Dava disputa, né, Alder? Dava disputa, claro. Né? Também tem o Sujo, como que é o nome do time lá, Alder? O Sujo, como que é? Tem... Esqueci o nome, tá vendo? Daqui a pouco aparece. Disputa tudo que é campeonato. O outro time também é todas as rodadas. O time também. Sujo. Dorme sujo, né? Eles disputam todas as competições, mas perdem quase tudo também, né, Alder? O time do Roma também, né? É uma verdadeira seleção de jogadores, né? Eu vi aqui. Oi! Um vinhozinho vai bem. Tomando café uma hora dessa? O time do Roma, né? Limpando a garganta aí, Hugo? Tá limpando a garganta aí? A Ivana? A Ivana, hein? Muito bem. O Chaveirinho está com dificuldade de entrar aqui para conversar conosco, mas vamos ver se ele consegue estar até o final, porque a gente vamos virar a chave agora e já vamos... Tem segundo... Chaveirinho virar a chave foi legal, né, Hugo? Tem que ter segundo grau para participar aqui também, né? É complicado para entrar aí, só clicar, né? Não fala isso não, ainda bem que ele não está ouvindo. De repente está no Facebook, vamos ver no Facebook se está assistindo ou não. Eu cheguei atrasado porque o computador deu pau aqui, né? Mas depois voltou, depois voltou ao normal, né? Mandar um abraço aqui para o Mike do Brasil, mandar um abraço aqui para o Serginho, advogado, também que está acompanhando, beleza? Obrigado pelo caminho. O Mário Márcio Cabreira também está acompanhando. Obrigado, Mário Márcio, que está sempre nos acompanhando. Silvio Andrade. Meu professor, hein? É verdade. O seu professor foi Carlos Mário, quem mais? Você falou Carlos aí? Mário. Carlos Lima. Meu professor foi Mário Márcio Cabreira, né? O professor Mário Márcio aí, né? E também Pedro Silva, Arlindo Florentino. Tomado de professor, hein, Cê? Tá mal, professor. Meu professor foi Nelson Rodrigues. Sabe quem foi meu professor? Quem, André? Maurício, professor Maurício. Maurício Sérgio. Maurício narrador. Sérgio. Professor de inglês.
Estamos bem, professores. Oh, né? Verdade, Estamos bem, professores. Aliás, um grande abraço para o Maurício Sérgio, foi presidente da SEMES, viu, Severo? Foi verdade, foi sim. Eu lembro dele. Eu lembro dele como presidente. Ô, Severo, você me permita. Numa aula do professor Maurício Sérgio, ele mandou eu conjugar o verbo to be. E eu conjuguei. Eu tubo, tu tobe, ele tobe. Ele só fez assim com a mão. Ele não teve nem coragem de mandar pra fora, ele só fez. Eu sei que se ele não estiver assistindo agora, ele vai. Ele vai assistir depois, verdade. Um abraço, professor. O Maurício está na minha lista aqui de transmissão, está sempre acompanhando aqui nossas informações. Fiz grandes transmissões com o Maurício Sérgio narrando, viu, Severo? Verdade. Narrou muito. Foi lá atrás, mas narrou. Verdade. Muito bem, vamos mudar de chave agora, vamos mudar para o Nacional, vamos debater esse assunto sobre a questão essa política que envolveu aí a seleção nacional, né? Afinal de contas, você jogaria, não jogaria? Essa política nacional que interferiu na seleção brasileira. Tem aí o direito bolsonarista e o esquerdo petista, o pessoal da lacração, né? O que vocês pensam disso? A seleção está acima de tudo? Começa com quem? Quem quer falar? Eu acho que os jogadores amarelaram. Você tem que falar, Hugo. Eles amarelaram, né? Porque eles tinham uma opinião antes de começar a competição. Depois eles amarelaram com toda a pressão que foi para cima deles. Acho que jogadores da seleção brasileira estão muito aquém, né? Se fosse lá nos anos 80, com Sócrates, Casagrande, aquelas feras todas... Só que ser aquelas feras... Teríamos uma posição mais firme, mais forte com relação aos jogadores da seleção. Hugo, a minha participação é rapidinha para você. Mas se é naquela época, eles não estão nem disputando nem a eliminatórias, viu? Pode falar, Hugo. Mas por que, Odair? Explica por que, Odair. Só lembrando que a gente teve recentemente o lançamento do filme do Pelé, documentário do Pelé. E o Pelé falava no documentário que as pessoas chamavam ele de soldado da ditadura, né? Algumas pessoas se referiam ao Pelé e alguns jogadores como soldados da ditadura. E teve até a briga com o João Sem Medo, que o João Sem Medo acusa o Pelé de estar cego e queria afastar o Pelé da seleção brasileira, né? Voltando para a música, que é a sua área, o Carneiro, o Roberto Carlos também passou por essa pressão aí. Vários artistas. Ixi, nossa, um monte. O Wilson Simonal é um deles. Eu acho que só para completar, só me permite, o Nelson, o Chevalier está entrando aqui, eu acho que os artistas tiveram mais pressão política do que os jogadores, ou não? Não sei. Sim. Porque os jogadores eram alguns, né? Não eram todos, correto? O que eu quis dizer com o documentário do Pelé? A seleção brasileira sempre foi usada por quem está no poder. Eu quero lembrar vocês que estavam na época da ditadura, usaram a camisa da seleção. Aí teve a época que a galera da esquerda usou por causa do Lula para a Copa do Mundo, e as pessoas que estavam batendo na seleção na época da Copa do Mundo hoje usam a camisa da seleção para protestar contra o antigo governo. Então, assim, a seleção sempre foi usada de maneira errada a favor do governo atual, né? Então, assim, e sempre ultrapassou barreiras. Não vai ser agora que vai parar de ser amada pelo povo brasileiro. Vou perguntar para todo mundo, né? Hugo, você, independente de política, você jogaria na seleção? Com certeza. Independente. Se fosse ditadura, se fosse esquerda, direita, qualquer uma. A seleção brasileira é diferente. Eu peço para o brasileiro que não pense assim, dar uma olhada quando... Eles falam que o futebol é pão e circo, né? Mas quando os europeus vão jogar, as suas torcidas choram nas arquibancadas. O europeu, como eles falam, de primeiro mundo, mas eles amam as seleções deles do mesmo jeito e consideram as suas seleções como representantes do seu país, como de fato são. Correto. Eu também acho que jogaria independente de qualquer coisa, né? Como depois, por exemplo, quem joga amador, por exemplo, fala aí, Ricardo. Eu jogaria se eu fosse titular, né? Se fosse reserva, não fazia questão. Não, mas ia pro banco do mesmo jeito. Por exemplo, que daqui a pouquinho o nosso convidado vai poder explicar. O Hugo vai poder explicar. Eu joguei num time que era, tipo assim, o time do Roma, por exemplo. Lá no time do Roma, com certeza tem algum jogador que recebe para jogar, correto, Hugo? Né? Por fora. E alguns não sabem que eu joguei muito tempo amadorzão, e eu depois, agora de 50 anos de estrada, eu fiquei sabendo que os caras recebiam para jogar bola. Quer dizer, tem sempre o carregador de piano que joga de graça, mas jogava pro time lá. E alguns recebiam porque ia buscar, tinha que esquema todo, né?
Mas jogava, e eu, se eu pudesse, jogaria de novo no mesmo time que eu joguei sempre, né? E você pode ter certeza que o carregador de piano do seu time é o mais lembrado. Nessa questão da Posso dar um exemplo, Odair? Só um exemplo que eu posso dar, né? Porque em 87 o Operário foi campeão do módulo branco e a principal estrela do Operário naquele ano foi o Cido, que inclusive sofreu o pênalti que deu origem ao gol do título do Operário, né? Foi um pênalti meio esquisito, foi fora da área ali, mas o Gisão colocou dentro da área, né? Mas o Cido, eu puxo o Cido como exemplo, porque o Cido terminou a competição, Operário campeão brasileiro. Qual foi a cabeça do Cido? Vou para o futebol amador, né? E ficou por lá durante 30 anos, sempre recebendo para participar dessas competições aí, né? Então, o Cido eu uso como exemplo para vocês verem como que o esporte amador, o futebol amador de Campo Grande, realmente já foi forte e continua sendo forte, né? Legal. Vou colocar nosso convidado na roda aqui, né? Estamos recebendo aqui o Nelson Silva Barros, para quem não conhece, para quem conhece já sabe quem é ele, é o nosso querido Chaveirinho, está entrando na roda aqui. Tudo bem, seu Chaveirinho? Posso chamar de Chaveirinho ou você tem que chamar do senhor Nelson Silva Barros? Boa noite. Boa noite, você, Cláudio Severo, meu amigo, os demais integrantes do programa. Cláudio, me chama de Chaveirinho mesmo, porque eu já tive um problema muito sério quando uma certa vez o treinador chegou aqui e quis mudar meu nome. Não sei se algum de vocês estavam presentes nessa época. Eu quase fui processado, entrei numa briga sem pagar, tive que pagar o pato, né? Então, assim, a briga entre o treinador e a nossa imprensa, na época, alguns membros da nossa imprensa causou um certo desconforto à minha pessoa, entendeu? Não sei se o Ricardinho tá lembrado dessa situação. Você lembra, Ricardo? Tá lembrado. Ricardo... Lembro, você, hein, Chaveirinho? Inclusive, foi uma briga danada, né? Trocaram o seu nome sem mais nem menos, cara. A gente criou confusão, né, cara? Antes de você começar... Preciso fazer um adendo pro Chaveirinho. Antes dele conversar, só um pouquinho, antes de você conversar, Chaveirinho, falar, eu queria que você desse um abraço no Hugo daí virtualmente, porque o Hugo era de Londrina, e ele, quando você foi jogar no Londrina, o Hugo chorava na arquibancada, falava que aquele pequeno polegar, quando joga, até hoje ele fala sobre o assunto. Fala, manda um alô pro Hugo especial aí. Hugo, um beijo para você. Você é fantástico como músico, um cara sensacional. Me encontrou em Campo Grande, falou que é de lá, que torcia. Tem uma música sua linda que marcou muito a vida do meu filho. Você sabe qual. Agora minha memória não está me ajudando. Já entendeu? Vai lembrar para você. Super-herói. Cara, É super-herói. Isso mesmo, meu filho adora essa música sua. E assim, para lembrar os demais que não estavam no presente, né, Ricardinho, naquela época, o saudoso Julinho Barcelos chegou aqui em 96 e olhou para mim e falou o seguinte: o mercado da bola, esse seu apelido aí não vai funcionar. Eu tô te levando embora para Ponta Grossa e com esse apelido lá não vamos mudar teu nome. Aí na época a crônica esportiva nossa caiu em cima e eu falei, eu não ia contra meu treinador, né? Eu era garota ainda, não fui contra meu treinador. Falei, não, tô com você e pronto. E eu lembro, já é falecido o cara que puxou essa briga, Ricardo, na época, né? Veio em cima de mim, aí falou, vou te processar porque você não pode falar isso. Cara, eu tô aqui igual bobo, eu vou do lado do treinador, ele me tira do time, não me leva pro Paraná, eu fico no colo de vocês da imprensa, e aí eu paguei o pato por uma coisa que eu não fiz. Mas realmente, na época, ele tinha razão, né? Meu nome, às vezes, fora do estado, surgia negativamente, né? Mas tudo foi resolvido. E, enfim, eu acabei me tornando Nelsinho lá em Ponta Grossa, depois em Londrina, e tudo se encaminhou, né? E o Londrina Marcelo, fala assim, eu sou amigo do Chaveirinho. O Marcelo foi campeão estadual. O Nelsinho. Daí ele, beleza. Oi. Em Chaveirinho, o Júlio Barcelos foi campeão estadual aqui, começou em 94, né? Isso. Não, ele foi... Não, 93 foi Walter Ferreira, 94 ele foi campeão com a gente, né? Nós chegamos... Copa do Brasil. Oitavas na Copa do Brasil, né? E aí ele levou mais 4 jogadores para Ponta Grossa, então foi um ano maravilhoso, né?
Foi no primeiro ano que eu cheguei no estado aqui, de volta, né? De volta à minha cidade. Em 94 foi o primeiro ano que eu voltei para o Mato Grosso do Sul, depois de ser formado. E o Chaveirinho, posso falar tudo, né? Porque eu acompanhei a carreira dele desde quando era juvenil, né? Eu lembro... Verdade, Ricardo. 88, 89... Teve o jogo... Quem vê assim nem parece que a gente tem 35 anos, né, Ricardo? Pois é, teve um jogo decisivo, viu, em Severo, no estádio Pedro Pedrociano, no sábado à noite, né? Rádios transmitindo, educação rural, tudo mais, Somário Mendonça, e nós fomos fazer, na época, né, para o Canal 8, para a TV Campo Grande, e o Chaveirinho matou o jogo, fez 2 gols lá, e o Ricardinho foi lá entrevistar o Chaveirinho, a estrela do jogo, né? Faz tempo. Iniciando. Ô, Chaveirinho, você já era político já desde lá atrás, então. Foi fazer média com a imprensa, para ser político, fala a verdade. Cara, então, a realidade é que o futebol, o futebol, ele é uma coisa assim, quem está fora dele nem imagina o quanto existe a política dentro dele, no nosso dia a dia, no trabalho da gente, uma atmosfera política tão grande dentro do futebol que no início da carreira a gente não percebe isso e quem está fora também não, entendeu, Severo? Então é muito jogo né? Se você não tem o jogo mesmo, você não consegue jogar futebol, essa é a grande realidade. E assim é a nossa política, né? E você vê que a política hoje atrapalha ou pode ajudar, ou não ajuda, não tem como ajudar o esporte? A realidade, Severo, eu penso assim, que a política, ela usa o esporte para alavancar alguma coisa, né? Quando um clube, vamos colocar assim, quando o clube consegue uma vaga na Copa do Brasil, vamos colocar um clube do interior, eu nunca tinha ouvido falar, sabe do quê? Sinop, por exemplo. Eu lembro a época que Sinop foi campeão estadual, jogou a Copa do Brasil contra o Santos. Sinop ficou conhecida. Aí, quando ocorre isso, os políticos da cidade, do estado em si, né, aproveitam-se daquele momento do futebol, né, para aparecer em todas as mídias possíveis. Então, é muito difícil você separar o futebol da política. A única coisa que nós não conseguimos fazer ainda, e que eu ainda espero que um dia ocorra, talvez não nessa nossa geração, é que os atletas e os ex-atletas se beneficiem politicamente do momento que eles vivem. Ou seja, sejam mais eleitos vereadores, deputados, prefeitos, governadores, para que a classe seja melhor observada por essa classe política. Por que eu falo isso? Uma vez eu fiz uma pergunta para o deputado Fábio Tradi, numa reunião. O que já foi feito em Brasília para que os ex-atletas consigam as suas aposentadorias após um longo tempo de atleta? Eu tiro como exemplo, eu que joguei 20 anos, eu parei de jogar futebol, eu não me aposentei como ex-atleta. E nós corremos todos os riscos que os caminhoneiros correm nas estradas, que outras profissões têm, de insalubridade, por exemplo. Você acha que é fácil? Por exemplo, eu fiquei 20 anos andando nesses ônibus rasga-roupa, né? Correndo perigo de vida nas estradas, viajando de madrugada com um motorista só, vindo de Corumbá, vindo de Costa Rica, vindo de Coxim. Eu passei por esse tipo de perigo nas estradas. E quando a gente encerra a carreira, nós não ganhamos o direito de aposentadoria. Você sabe disso. Então, o que acontece? Nós, atletas e ex-atletas, precisamos nos beneficiar por sermos conhecidos por uma população de uma cidade ou até mesmo de um estado. Então, a política, nós precisamos se beneficiar disso. O mesmo risco que o Chaveirinho correu nesses 20 anos aí que ele atuou como atleta, a crônica esportiva corre aqui, né, Severinho? Né? No meu caso, há mais de 30 anos, né? A situação realmente é complicada, né? É um assunto que é importante também nesse momento aí, viu, Chaveirinho? Eu vejo muito parecido com o que o Chaveirinho está falando com a classe musical de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. Eu acho que ele tem razão quando ele fala que tem que ter um representante de verdade para mostrar força.
E aí na classe musical também a gente fala a mesma coisa. Só que daí chega na hora da eleição, a classe lança vários candidatos e perde a força. Nós somos desunidos, né, Hugo? Né? Em todos os contextos. Aí, Severo, só terminando que eu citei o nome do deputado Fábio Tradi, e aí o Fábio Tradi falou para mim que ele tinha conhecimento que o Romário tinha dado uma entrada na Câmara Federal buscando esse lado para os ex-atletas, e que ele não ganhou força lá dentro do Ministério, lá em Brasília, você entendeu? Só que, assim, eu vejo, o Romário é muito pequenininho a gama de políticos, de ex-atletas. Às vezes, não precisa ser... quando eu falo atleta, é bom que as pessoas que estejam assistindo entendam. Eu não estou direcionando ao ex-jogador de futebol, ao atleta em si. Porque nós temos atletas em várias modalidades que são muito mais notados e conhecidos do que quem jogou futebol. Então, assim, nós temos 3 classes que andam junto, Hugo. Ó, os ex-atletas, os atletas, vocês da crônica esportiva, os músicos. Então, são 3 classes que caminham junto, que correm os mesmos perigos nas estradas, que têm carreiras longas representando o esporte, que quando encerram, simplesmente vão para o armário e cada um segue a sua vida. Então, se as classes que são voltadas a isso não se juntarem, nós vamos ficar sempre a ermo, nós vamos ser os caras esquecidos. E as pessoas que não têm nada a ver com isso se beneficiam, que são os diretores de futebol que acabam se candidatando, aí são eleitos com uma facilidade tão enorme que a gente fica sem entender como que acontece isso, entendeu? Porque no nível nacional, o Hugo, Daír e Ricardo, nós já tivemos, o Nelinho já foi, lembra o Nelinho, lateral direito? Vladimir, Birubiru também foi João Leite. Eleito. João Leite. Darley, verdade. Acho que Darley até hoje, né? Acho que é o Ricardinho que está... Tupanzinho atualmente, acho que é vereador no interior de São Paulo. Agora, na eleição de agora. Isso. Agora lá em Tracena ele está como vereador. A família da minha prima é de lá. Nós tivemos... Por que quando uma pessoa ligada ao esporte, ligada à música, até à crônica, quando chega nesse meio, fica só 4 anos, por exemplo, e volta. Bate e volta, como diz no futebol, Hugo. A maioria você percebe que não tem apoio. E aí ele percebe a dificuldade que é trabalhar como numa casa dessa, numa casa de leis dessa. Você precisa ter a maioria para passar suas ideias. E aí você começa a ter que entrar em consenso, na palavra correta é conchavo, de ter apoio de pessoas que você não gosta. E aí ele tem ideias, mas ele te cobra o seguinte: eu vou apoiar a sua ideia, você vai ter que apoiar a minha. E aí você que vai ter que passar por consenso de coisas que você não gosta. Eu acho que passa por isso de pessoas trabalharem 4 anos lá, e daí vê que não dá certo, não é o que ele pensava, ele larga a mão e para. Correto. Deixa eu liberar você, Ricardo. Você tá o Rui Pimentel aqui, né? Você tá o Rui Pimentel, a lenda Rui Pimentel dizia sempre o seguinte, né? A política é muito dinâmica, né? Hoje é uma coisa, daqui a 30 minutos é outra, amanhã já é outra completamente diferente, né? E é o seguinte, cara, a política é muito complicada, né? O Ratinho, né? Você está o Ratinho aqui, né? Ficou 4 anos lá na Câmara Municipal, não aprovou nenhum projeto, encerrou a carreira. A política também é muito complicada, né? Eu acho que para a gente entrar na política tem que ter toda uma rede. Posso citar um outro Ratinho que se deu bem na política. Fala aí. Tem outro Ratinho, é verdade. Dono da Rede Massa. Dono da Rede Massa, que o filho hoje é governador do Paraná. Verdade. É governador lá, é verdade. Hugo, e nesses bastidores que você trabalhou, você fez 9 campanha eleitoral, né? Não é para qualquer um trabalhar em 9 campanhas, né? Tá nesse meio aí. Você viu a presença, por exemplo, de atletas, de ex-atletas, querendo um espaço ou não? Não. Isso eu te afirmo categoricamente, não. Então, assim, o que a gente precisa entender? É como o Chaveirinho falou, ganha-se a eleição trabalhando 4 anos antes, não é 6 meses antes da eleição. Tem que trabalhar muito, porque, assim, como não tem representante na classe, tem que vir trabalhando antes e conversar com os outros possíveis candidatos a somar forças, não dividir.
E o que acontece é que a gente, 6 meses antes da eleição, lança um nome, e aí o nome tira um pouco de voto para cá, o outro nome tira para cá, 600 para cá, ninguém entra. E aí agora eu te pergunto, cadê os candidatos a vereadores que eram da classe musical e da classe do futebol trabalhando hoje? Não estão trabalhando. Então a gente perde a eleição nesse momento. Em Maringá, lá em Maringá, no Paraná, o Marcelino Silva está participando com a gente aqui, nosso companheiro da imprensa, né, da Rádio Band News FM, lá de Maringá do Paraná, está dizendo aqui, acho que a decisão dos jogadores da seleção foi razoável, né? Essa foi a opinião do Marcelino aqui no meu WhatsApp. Eles sabem que se eles não jogassem, eles iam perder a posição também. Todos os jogadores que disseram não foram punidos. E iam sair da seleção, não iam voltar mais, né? Verdade. Ô, Nelsinho, dá sua opinião sobre essa questão da seleção brasileira. O que você achou? Os jogadores tinham que dar opinião ou não tinham que dar opinião? Joga ou não joga? Qual é a sua opinião sobre esse caso? É o seguinte, eles tinham uma opinião, aí depois foram pressionados e mudaram a opinião. Essa que é a questão. Ô, Severo, eu acredito que nós vivemos um país, entre aspas, democrático, e eu acho que toda opinião deve ser dada. É dada, pode ser acatada ou não. Esse é o correto. Mas o que acontece? É que nós passamos por um momento de uma pandemia onde a política está querendo sair sobre ela e utilizando do futebol para tomar algum tipo de vantagem sobre o outro. Isso, uma manobra. Então, o que acontece? Eu vi de uma forma assim, talvez vocês que estão mais entendidos, estão estudando mais a situação política, que eu não estou parando para observar, estou muito preocupado com a nossa situação de epidemia. Eu vejo que a Globo fez uma... Eu não sei se pode falar o nome de alguma coisa aqui nesse sentido. Você já falou, tá? Mesmo? Fez uma... Já falou, falta puro. Queria fazer uma grande manobra, porque não tem os direitos de transmitir a Copa América. Aí foi por um outro caminho, induziram as pessoas a tomar um outro caminho de uma discussão a qual o brasileiro, na realidade, está pouco interessado. O brasileiro está interessado em assistir a seleção brasileira. E isso não vai mudar nunca. Pode transmitir aonde quiser o jogo, que o brasileiro vai sempre assistir a seleção brasileira e o jogador vai querer sempre jogar pela seleção brasileira. Agora, assim, se os jogadores não quisessem jogar, aí eu compactuo com o que foi dito aí. Viriam outros jogadores. Nós somos um país muito grande, nós temos uma grande gama de jogadores bons, melhores até mesmo dos que estão ali, porque muitos dos que estão ali, infelizmente, faz parte da política, tá? Está onde? É jogador da Europa, onde as grandes empresas fomentam esses jogadores a jogarem para que suas marcas apareçam estampadas, né, utilizando a camisa da seleção brasileira, porque não sei, uma seleção brasileira que tem tanto jogador na Europa, é complicado. Nós mesmos daqui, nós não vemos, eu não vejo como uma seleção brasileira, eu vejo uma seleção europeia, só estão usando o nome Brasil para isso, porque uma pouquíssimos jogadores... Saveiro, é que muita gente reclama muito da vida do Neymar e tal, eu acho legal ele ser fominha, ele quer jogar tudo da seleção brasileira. Eu acho que isso é bacana, um ponto para ele. Eu só acho que os jogadores teriam que ter um pulso firme agora, né? Ter uma atitude, se eles realmente pensavam tudo aquilo, eles tinham que ter mantido a palavra, né? Ele não poderia ter voltado atrás. Eu acho que ficou feio, ficou esquisito. Foi só o Caboclo sair, aí que mudou tudo. Não é assim. Então, eles teriam que ter... olha, nós somos contra a realização da Copa América, como somos contra da realização das eliminatórias agora. Vamos jogar porque somos brasileiros, amamos o nosso país, e defender a seleção é aquilo tudo que já falou. Mas eu acho que não era consenso lá dentro, Dair. Acho que não era consenso também, não. Não era consenso lá dentro. Mas tinha alguns mas cada um tinha que chegar. Sim, mas cada um tinha que chegar e dar a sua versão. E não
Eu acho que aconteceu nos depoimentos do Marquinhos e do Casemiro. Ficou claro que o Casemiro defendia não jogar e o Marquinhos falava, vamos jogar e deixa para pensar sua opinião política depois, vamos jogar bola. Ó, eu vivi isso aí no futebol por 20 anos. Não de uma forma tão gigantesca. O que acontecia em muitos dos clubes que eu passei? Os caras atrasavam 3 meses o pagamento, nós chegávamos em determinada hora dos treinamentos, nós não vamos treinar. 25 cara. Aí quando demorava um pouquinho, 18 ruía a corda. 7 ficava mal visto dentro do clube como agitador, como bababá, bababá. Então, isso já vem dos atletas, isso já vem lá da era lá atrás. Essa é a grande realidade. Vocês estão entendendo? Então, assim, não vai mudar agora. Eles tomaram uma decisão, não foi nem precipitada, reuniram, vamos fazer, vamos. Mas a hora que alguém chamou 5 no canto e falou, velho, o negócio é assim, a hora que o patrocinador chegou e falou, e aí, velho, você tá ganhando tantos milhões para isso e você vai fazer isso. Os caras, a direção, quem dirige o futebol, o diretor de futebol, ele é tão podre, e ele só vai pelas beiradas, ele só vai pelo escurinho do cinema, cercando, enfraquecendo o grupo de jogadores para que eles tenham vantagem sobre isso. Foi o que aconteceu na seleção. Entrou aí, ó, entrou patrocinador, entrou empresário, muita gente entrou por trás da situação. Ou vocês acham que quando o Pelé foi ministro do esporte, tá? Eu um dia ainda quero que alguém me esclareça para mim tirar essa mágoa que eu tenho do Pelé, tá? Deixo bem claro e sempre falo isso. Quando ele foi ministro dos esportes, que ele poderia falar assim, peraí, eu tenho muito cara que foi campeão mundial comigo lá atrás, que parou de jogar futebol, que não tem aposentadoria, não tem ajuda disso, não tem ajuda daquilo, passa por necessidade. Eu, como ministro do esporte, eu vou bater o martelo aqui, eu quero uma aposentadoria para os ex-atletas. Cria-se alternativas para aposentar o ex-atleta. Você acha que o Pelé não teve uma grande pressão atrás dele? Eu queria que alguém me esclarecesse para ele falar, ô Pelé, coloca esse negócio debaixo do tapete, porque ele era a grande força para que os atletas conseguissem isso que nós estávamos falando no início do programa, entendeu, Severo? Então fizeram isso hoje com os atletas da seleção brasileira. Infelizmente, aí o atleta, sabe o que acontece? O atleta é sempre a vidraça. Ele é sempre o vidro que leva a primeira pedrada. Infelizmente, isso já vem de muitos tempos atrás. Não tem como. Mudando para a política, é um dos motivos que os atletas não dão certo na política. Você tem que fazer esse conchavo diariamente, não é uma vez, uma Copa América na vida, uma Copa América na morte. É um conchavo diário. Os atletas não submetem isso no dia a dia. No cotidiano dele. E porque mesmo aqueles jogadores que não são chamados medalhões, né? Não são medalhões que estão naquele grupo lá, eles têm aquela pressão, exatamente que o Xavier falou, dos patrocinadores, né, do diretor de futebol, tal, que vai envolvendo aqueles menores. Lógico, de repente o Neymar tinha uma posição, o Casemiro tinha outra, o Marquinhos tinha outra, mas os menores que precisam, né, ter alguma coisa na vida, acaba resolver o problema que, infelizmente, a seleção estava enfrentando. Fala, daí o Ricardo, vou ligar seu microfone, Ricardo. O único problema, viu, Severo, foi que o jogo antes, né, da equipe ter a sua opinião que era contra a realização da Copa América, o capitão da seleção foi na televisão, foi dar entrevista e falou que, após o próximo jogo, nós vamos dar uma declaração e pode ser uma declaração bombástica, né? E, infelizmente, né? Não, ele não falou esse termo bombástico, né? Não, mas deixou se posicionar. Por que se posicionar? Agora, lógico, a imprensa acabou fazendo um bombardeio sem ter nenhuma informação. Deixou no ar, né? Mas deixou no ar. Mas cada um interpretou de um jeito, e quem quis interpretar que ia ter uma bombástica, acabou dando uns taleczinhos só. Pelo menos eu acho isso, porque quer não, eles não se posicionaram. Foi aquilo que eles se posicionaram, cara. Mas o cara era capitão. Mas o cara era o capitão da equipe. Mas Severo, Ricardo, Nelson e Hugo, se eles não queriam jogar a Copa América, por que eles estão se submetendo a jogar Não, mas ninguém falou que ele queria. Ninguém foi. Porque a eliminatória é a Copa do Mundo, isso eu concordo com o Casemiro. Já é a Copa do Mundo.
Eliminatória Sim. Copa do Mundo. Tá, Copa mas, América não. mas por que eles não querem jogar a Copa América? Por causa da pandemia. Correto? Entre aspas, né? Não é só por causa da pandemia, né? Não é só por causa da pandemia. Tinha o lance Sabe por do... Sabe por que fica um ato político claro, Severo? Porque não, assim, eles só podiam, um pouquinho. já que eles são Mas atletas eles tinham um negócio também das férias, não é? Eles ficaram Também. um ano parado, pô. Eles ficaram um ano parado. Quanto que o jogador ficou um ano parado? Mas você sabe como é que resolveria isso, Odair? E isso fica claro que é um manifesto político dos jogadores também, não de todo mundo, Sim. mas de grande parte. Porque assim, ó, se eles são unidos ao treinador, eles podiam chegar a esse grupo que não quer jogar a Copa América e falar, professor, fala que você vai testar outros. Sim, Só que o problema é que se perde a Copa América no Brasil, Exatamente. já ia ter pressão, então eles sabem Mas, disso. Hugo, hoje eu vou falar para você que é quase que impossível a seleção brasileira, com qualquer seleção brasileira, perder para esse time. A Argentina acabou de se arrastar em campo aqui e empatar o jogo. Também É o que acho. eu tô te falando. Ganhar, ganhou de bêbado. Perdeu de bêbado. Mas o Brasil perde a Copa América aqui dentro é perigoso. Isso que é o problema, Daí. Isso é o problema. Não, E aí, vamos supor, vamos mudar só no gol. Vamos colocar, não vou chamar o Alisson nem o Everton lá, né? Vamos deixar só o Wellington, o Cássio e mais um. Vamos levar aí o França do Operário. Cara, se esses caras fecham o gol aí, não passam um gol, e aí? Como é que ele vai justificar? Aí já é um outro. Não, mas tá tudo envolvido, né? Tá tudo envolvido, cara. E quer não. Medo. Quem tem medo, cara. Aí os caras que são amigos do treinador, porque tem esse lance do treinador com os jogadores. Tem esse lance o Mauro Silva lá atrás falou, eu não quero disputar a Copa América. Mas aí aconteceu. 2 anos. 2 anos seguidos ele estava na Copa. Não, o Mauro Silva não. O Mauro Silva não. Foi pra Copa. Eu lembro do Ronaldo e do Kaká fazendo isso, mas são dois extremos. Não, mas você acha que hoje... O Mauro Silva não foi. O Alisson pedindo. Eu não sei. Eu nem quis entrar no meio da questão para saber qual jogador. O Alisson é aquele belo goleiro, né, André? É verdade. Só um pouquinho. O Mauro Silva, quando não foi jogar a Copa América naquele jogo na Colômbia, ele não jogou mais para a seleção. Ele não o Arilson também. O Arilson também. Esse lateral. O Arilson fugiu, pô. O Arilson pediu para sair. Esse lateral que está na Rússia também saiu, não voltou mais para a seleção. Jogadores que pediram para sair não voltaram para a seleção brasileira. Exceção o Kaká e o Ronaldo, que são dois gênios. Vamos falar com um profissional. Ô Chaveirinho, se o cara tá amarrado com o treinador, não, o grupo tá fechado com o treinador, e por acaso, um não vai, esse cara volta? Nem os próprios jogadores vão querer, ou depende da exceção. Se for o Ronaldo, volta. Mas se for o Ricardo Paredes, não volta mais. Eu acredito muito que o fenomenal, o cara que resolve tudo, acaba voltando. Certo. Mas a realidade é que houve uma manobra política, eu tenho que concordar com o Hugo, e mais uma vez, os atletas foram usados como escudo. Porque eu não vejo ninguém falando do Tite, não vejo ninguém falando quem articulou toda essa manobra, e os jogadores, como sempre, é colocado lá para vidraça para tomar as primeiras pedradas. Você entendeu? Então, assim, é uma situação, o Ricardo, que eu acredito que foi um grande blefe. O Tite só quis mostrar para as pessoas que são contra o atual governo que ele estava fechado com eles. E só fizeram tanto é que acabou. Ninguém mais quer falar mais disso, porque viu que a coisa não caminhou como eles esperavam. Porque, cara, é o sonho do jogador chegar na seleção brasileira. O cara vai abrir mão de tudo, sabendo que o mundo inteiro está tendo competição de futebol. Os caras vão falar que não vai jogar uma Copa América dentro do seu país. Então, assim, isso aí tem que ser apurado profundamente, só que a grande parte das pessoas interessadas nisso aí fazem parte de um governo contra o atual governo. Então não vai investigar mais nada, vai ficar parado onde está e vai ficar marcado que os atletas, no ano de 2021, fizeram um manifesto para não jogar a Copa América. Isso vai ficar para eles e vai esquecer Tite, vai esquecer a direção. O que tem a ver tirar aquele cara, o tal de Carabolo lá da CBF, os caras jogar a Copa América? Já sabiam que ele
assediava a mulher, os jogadores sabiam de tudo isso. Então ficou uma coisa meio... né? As notícias de assédio vinham desde março. Desde março, é verdade. Mas daí usou como foco para ir para... Mas a acusação vem desde março. Tá, mas aí vamos abrir uma CPI. Então por que os jogadores não fizeram um motim pro Neymar não ser convocado para a seleção brasileira? Sim. Ó, o Neymar foi acusado de assédio 2 vezes, nós não queremos jogar futebol com ele tá fora da seleção brasileira. Bem isso. Então, é coisa que tem que ser analisada, né? 2 pesos, 2 medidas. Sim, sem dúvida. Neymar foi acusado de assédio, mas ele não pegou ninguém, né? Ele só levou porrada, né? Só apanhou, né? Chegou a pegar. Ele foi acusado de novo. Só foi acusado. É verdade. Mas ele foi acusado de novo. E aí, quer não, acusação, enquanto não investigar, né? O Caboclo também. Bom, apesar do Caboclo também, né? O Caboclo teve gravação. Por enquanto, teve um jogador, Severo. Por enquanto, o Neymar só apanhou, né? Não pegou ninguém, né? Só apanhou. Teve um jogador que foi banido do time do Japurá por assédio moral, viu? E sexual também. Japurá? De onde é Japurá? Eu não vou falar o nome dele para não complicar. É verdade. Não, no ali atrás do Orlindo de Andrade Gomes. Isso, ali. Jardim Petrópolis ali, né? Perto da terra ali. Nessa área aí, perto da Polícia Federal ali. Ao lado da Polícia Federal e da DERF, meu. Bem pertinho. Bem pertinho ainda, né? Ainda que era o xerifão ali, né? Muito bem. Gente, olha, vamos agradecer vocês. Antes do agradecimento, eu vim hoje preparar para fazer uma homenagem ao Chaveiro e ao Hugo Carneiro, né? Mostrando a camisa do maior Não, liga o microfone, Hugo. Mentira, Chaveiro, ele vai fazer sacanagem. Deixa ele fazer, vamos ver. Maior do interior do Paraná. Né? O time mais consagrado, o time que leva mais torcida, o time que tem. É o melhor do lado do interior do Paraná. Cadê o Operário de Ponta Grossa? Operário de Ponta Grossa, tá aí, ó. Pergunta pra ele quanto é que tá a semifinal do Paranaense entre Operário e Londrina. Pergunta pra ele. Semifinal, filho. Não, deixa eu esclarecer uma coisa pro senhor Dair Martimiano aí agora. O senhor Dair Martimiano, você sabe por que o senhor está jogando hoje no alto nível do Campeonato Paranaense? Porque o grande homem de 1,60 m aqui, no ano de 94, foi lá pro Ponta Grossa, na época, que tinha caído, não pagava ninguém, fundaram o Ponta Grossa Esporte Clube, aí nós jogamos a 2ª divisão, subimos para a 1ª, aí as manobras que eles fizeram lá, voltaram a ser Operário de Ponta Grossa. Então vocês estão lá graças a um trabalho na Visão 94. E hoje, que está sendo representada por nós, Mato Grossense, pelo glorioso Osmar, certo? Trabalha os goleiros do Ponta Grossa com excelência, está lá há mais de 10 anos. Parabéns para ele, fruto do nosso estado. Que traíra. Sacanagem dele, Hugo. Eu não sei se no Ponta Grossa, se o Fabiano, ex-Sene, tá jogando lá ainda. Tá lá também, tá lá, o Fabiano também tá lá. Está lá. Mas é o segundo maior do Paraná. O ano passado tinha um zagueiro também, que é lá de Coxim, que estava lá no Ponta Grossa, tá? Hoje está no Criciúma. Rodrigo jogou lá. O Rodrigo. Irmão do Rodolfo, tá lá. Entendeu? Então, Ponta Grossa foi um lugar que recebeu muitos jogadores do Mato Grossense, sabia? O Chaveirinho teve que passar por Ponta Grossa e foi para Londrina primeiro, que lá é o centro de excelência. Você lapida aqui para ir para lá, essa é a grande realidade, mas lá é maravilhoso, né, Hugo? Chaveiro, qual foi o melhor time do Paraná que você jogou? O Roma ou o Londrina? Não, como é que é? O melhor time, o Roma ou o Londrina? Foi o Londrina, né? Mas não de nome, de equipe ali naquela época. Porque era um Londrina. Time do Roma, hein? Londrina. Não, eu não joguei no Roma, Daí. Você jogou com o Tainha. Não. Tainha.
Desculpa. Tainha foi o Tainha foi artilheiro paranaense jogando pelo Roma. Não, o Tainha jogou só a primeira fase, o Roma não se classificou e o Tainha foi artilheiro do Campeonato Geral. O artilheiro, eu confundi os baixinhos gordinhos. Os baixinhos gordinhos. Não, ele é gordinho, eu sou magrinho. Peraí, pelo amor de Deus. É assim, ó. Londrina foi um lugar mágico que surgiu na minha vida. Só posso dizer isso para vocês, o Hugo sabe disso. Que se tivesse a estrutura que tem lá hoje, primeiro mundo, acho que nós tínhamos arrebentado a boca do balão e acho que não tá nem aqui falando com vocês, estava morando lá no Paraná, lá, mas eu prefiro estar aqui falando com vocês. Viver a minha vidinha aqui de Sul Mato Grossense. Muito bem. Podemos esquecer do Paulinho, que jogou lá também. Ah, verdade. O Paulinho, verdade. 90 no Londrina, né? Isso. O Paulinho também jogou naquele time do Ponta Grossa, né? Nós somos em 6 na época para lá, eu, Marco Severo, Abelardo, Paulinho, Osmar, Salles, Luiz Antônio, 7 jogadores foi daqui para lá. E eu levei o Adriano Espíndola. Isso, Severo, consagrei lá, aqui, tudo qualquer lugar. Aí o Paulinho jogou no Londrina também comigo, quando eu tava lá. Isso. Entendeu? Muito bem, rapaziada. Fala, pois não, Nelson, pode falar. Nós, só falando na questão do âmbito político, né, a gente tava falando o Hugo falou quem da música tá na política hoje, quem do futebol. Hoje nós estamos mais próximos, né, do futebol. Nós temos lá o Beto, né? A gente está fazendo algum trabalho aí com os ex-atletas. Eu estou me responsabilizando para resgatar essa situação dos ex-atletas, principalmente no quesito da aposentadoria, né, Severo? Como a gente tem conversado sobre isso. E a gente espera que o Beto aumente os trabalhos dele visando a classe. Como o Hugo tem que bater em cima dos músicos, Hugo, vocês têm que bater em cima dos caras que é da crônica esportiva, para a gente crescer na área política. Esse é o recado que eu gostaria de dar no final do programa, entendeu? Então, assim, quero mandar um abraço a todo mundo aqui das Moreninhas, depois eles me cobram, eu não posso falar nome, senão eu deixo 1 ou 2 para trás, eu sou cobrado na rua, de qualquer lugar. Então, assim, obrigado pelo convite, um abraço aos demais aí, eu estou aberto, a hora que precisar de gente discutir qualquer tipo de assunto, não sou o jogador dos mais inteligentes não, mas a gente debate qualquer tipo de situação visando o melhor para cada um. Legal, e aí eu me coloco à disposição sempre, sabendo de todo, não só de você, mas de todos os amigos que procuram lá no meu emprego, né? Lógico, para ajudar e aquilo que for possível, realmente estamos à disposição, pode ter certeza disso. Ô, Adair Martimiano, e aí, Adair, você está convencido, então, que a política tem que estar enraizada no futebol e no esporte? Não, eu sou convencido que a política tem que caminhar com o esporte. Não estou convencido que tem que caminhar com o futebol profissional. Isso, para mim, é uma carta fora do baralho. Ah, mas se o governo não ajudar, não tem campeonato. Meu amigo, não é culpa nossa. O governo tem que trabalhar a base, trabalhar o colégio, fomentar para as equipes profissionais ter esse apoio, mas não apoio direto, eu sou contra. Ricardo Paredes, Odair. Ou ele dá o apoio, ou ele não dá o apoio. Do jeito que você falou, parece que ele vai ficar em cima do muro. Não. Você entendeu? O apoio tem que ser dado à base. Categoria de base. Categoria de base. Para que essa base fortaleça o elenco profissional, o time profissional. Porque, na realidade, Pode só desculpa, daí. Só para o Xavier entender que, na verdade, esse apoio que daria na categoria de base, independente se o cara vai ser jogador ou não, vai ser um cidadão. Se ele tiver uma estrutura de realmente ser um atleta, siga o seu caminho. Mas se não, vai ser um cidadão, pelo menos ele vai ter aquele apoio para ele se desenvolver dentro do esporte. E quer queira, quer não, o esporte acaba sendo um lado social muito legal e que dá para você ter uma visão para você ir para qualquer lado. Eu trabalho diariamente com essa área social, sei como que é. É verdade, Odair. O grande problema, Odair, é que, cara, a reestruturação do futebol, ela precisa urgentemente. Todos esperávamos que, com a criação dos clubes e empresas, o futebol sofreria uma reestruturação e não aconteceu isso. Infelizmente, no Brasil parece que não existe clube-empresa, não existe estatuto do torcedor. Estatuto do torcedor foi a mesma coisa que foi criado uma época em que o cara tinha que andar com os primeiros socorros no carro, que lá foi coisa para inglês ver. Então, assim,
cria-se muitas coisas e essas coisas não são colocadas em práticas. Então, essa briga, governo, futebol, ajuda, não ajuda, vai ser eterna, porque as pessoas não estão beneficiando o futebol, estão se beneficiando do futebol. Então, tá uma mão, não tá via dupla, não, tá uma mão só. Essa é a grande realidade. Ricardo Paredes, agradecer a sua participação hoje. Obrigado por estar mais vezes conosco. Legal, Severo. Desculpe por ter chegado um pouquinho atrasado, né? Mas na atual realidade do nosso futebol, né? Acho que a classe política tem sim que dar um apoio legal para o nosso futebol aqui, né? Na realidade nossa, né? Estamos vendendo o almoço para comprar a janta. Eu acho que a ajuda política ao nosso futebol hoje é muito importante. E no final da minha participação, quero mandar um abraço especial à família do Antônio Flávio Alves, né? Um dos principais árbitros do nosso futebol, né? Atravessando por uma situação complicada aí com a Covid-19, a situação não está feia, a pandemia está pegando legal aqui em Mato Grosso do Sul, né? E o esporte, né, também participando dessa fase negativa da área de saúde no nosso Brasil, né? Já perdemos aí presidente do comercial, né? Esqueci o nome dele, né? Mangini, né? Perdemos o seu Walter Mangini, ex-presidente comercial, né? Perdemos aí o Renato Branco e estamos aí com o Antônio Flávio nessa situação difícil, né? Um abraço especial a toda a família do Antônio Flávio Alves, né? A gente espera que ele se recupere da melhor maneira possível. E foi um prazer estar com vocês aqui, né? Saudade do Hugo, grande comercialino, saudade do Daí. Estamos morando perto, né, Daí? Mas dificilmente a gente se vê, né? Chaveirinho também é complicado, né? Chaveirinho mora lá nas Moreninhas, eu aqui na Vila Nasser. Né? Um abraço a todos, foi um prazer estar participando com vocês aqui. Um abraço, Severinho. Liga o microfone, Severo. Verdade. Estou aqui recebendo as últimas informações aqui do nosso querido Antônio Flávio aqui. Vamos ver aqui que depois o Flávio está passando aqui para a gente aqui. Hugo, agradecer a você, o pessoal o programa da Rádio Jara, que hora que é para quem quer acompanhar você, Hugo? Segunda a sexta-feira, do meio-dia à 1h da tarde. Meio-dia, a gente fala sempre assim, 12 horas horário de MS e às 13 horário de Londrina. Opa, Brasília. Brasília. E agradecer a você por ter disponibilizado aí, estar conosco aqui uma vez, batendo esse papo aí. Vamos convidar mais vezes para você estar conosco aqui, tá certo, Hugo? Sport MS... Opa, pode falar. Eu falo, antes de ir embora, queria que você cantasse essa música pro Chaveirinho, senão ele vai chorar. Sim. Sim. Quero dizer que o Sport MS é minha casa aí, eu estar com você, com o Dair, com o Ricardinho, esses mal acabados que eu conheci no futebol. Alguns eu conheci antes, né? Muitos amigos, guerreiros aí, trabalhar com vocês sempre foi legal, sempre foi de um bom humor. As viagens, então, eram maravilhosas, né? Sinto muita saudade disso. Falar do esporte local, eu costumo dizer que você, o Thiago, o Dair, Ricardo, esses caras são heróis. Falar do futebol local hoje, a situação que tá, né? Quero dizer ao Chaveiro, na verdade o Nelson, né? O Nelsinho, meu ídolo do Londrina e do Colorado também, que você é dono da Moreninha, filho. Você pode ser um candidato aí em potencial. O Moreninha elege a galera aí. Fica de olho nisso aí. É uma cidade tanta, né? Uma cidade tanta, né? Verdade. Então, se precisamos de um nome de consenso, o Nelsinho é um nome que a gente possa pensar aí. E verdade. Deixar aqui o convite, sempre chamar, a gente tá junto. E falando sobre política e esporte para encerrar ali, quando a gente via as campanhas, a gente sempre pensava, o cara vai ali por dinheiro, né? Depois que acaba o dinheiro, a gana, vem o poder, que é pior ainda. Então, esse deve ser o problema das duas andando juntas. Elas precisam ser conciliadas e isso tem que ser sempre com clareza. Muito bem. Antes de você cantar aqui, mandar um abraço aqui para a Gisele, para a Rosaura, que está aqui acompanhando. O Boninho, Doninho, que Boninho? Boninho era não, pensei que era o Big Brother. Não, o Branquinho, grande Branquinho, né? Também está acompanhando aqui, obrigado, Branquinho. O Sergito que é lá da governadoria, está nos acompanhando. O Mário Sérgio também está aqui. Eu já falei do Mário Márcio. E o Johnny também lá de Porto Murtinho acompanhando, mandando um abraço para todo mundo aqui, parabenizando. Canta para nós então, para a gente encerrar o programa de hoje aqui. Qual seria a música que esse Nelsinho se declara aquele amor por Londrina para nós? Só um pouquinho. A banda Ivana, como é que tá a situação? Tá lockdown também?
A gente tocou sábado passado no show presencial, foi o segundo do ano. Você imagina, Severo, eu fazia 5 shows por semana, fiz 2 no ano. Tá difícil a coisa. E aí, assim, chega uma hora que a gente não aguenta mais ficar em casa, não, cara. 1 ano e 4 meses já é complicado, os boletos vão chegando, as contas vão chegando e a gente tem que rebolar aqui. Vou ter que cantar a música do Santos Júnior, vai ter que rebolar. 1 ano e 4 meses para pagar as contas aqui, não, né, meu? Não sendo do Luan, senão você vai fazer alguém chorar. Luan, verdade. A Odair não perde uma, velho. Não fala do Luan, que me lembra daquele outro Luan lá que ganha 800 pau por mês e consegue bater uma falta por cima, cara. Impressionante, viu? Você sabe qual que é a semelhança do Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo? Tem 4 Luan, não dá um. E coloca então o Aquidauanense também no bolo. Aí 5, né? Não, mas agora ele tá no sul, não tá no sul, não? Nem sei onde que ele tá. Liga o microfone. Cantar pro Chaveirinho? É a música que o filho dele gosta, que é mais ou menos assim. Tentei ser os 2 lados da mesma moeda. Eu fui a dor e o consolo após a queda. Mas num mundo onde o poder vence o querer, super-heróis já não existem mais. Legal, obrigado por vocês terem participado de hoje aqui do Esporte Mestre em Debate. Próxima sexta-feira estaremos de volta, debatendo também outro assunto aqui, falando de esporte local e também de todo o Mato Grosso do Sul. Lembrando que estamos na torcida amanhã, os atletas sul-grossenses do Paralímpico disputam a seletiva, e essa Jacques está confiante. Temos 7 atletas amanhã na pista, em busca de vagas para a Paralimpíadas de Tóquio, que já está chegando, hein, rapaziada? Grande abraço, e é claro, a gente se vê por aí, amigos. 39 dias. 39 dias. Um abraço.